Quem é o Espírito Santo? Qual o seu papel? Qual a sua função? O Espírito Santo é um Deus ou apenas uma força física? O Espírito Santo é um Deus ou apenas uma força ativa? O Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade? E se faz parte, qual o papel dele na Santa Trindade? Tudo isso nós vamos trabalhar aqui no nosso vídeo de hoje. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alex Paulo e você está no canal Ensino e Palestra. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Hoje, aqui no Ensino e Palestra, nós vamos estudar a doutrina do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando no nosso primeiro trimestre de 2025 com a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares e ele está nos brindando com lições muito preciosas. Pastor Ezequias está nos ajudando a elucidar, o pastor Ezequias está nos ajudando a entender como funcionam algumas heresias antigas que hoje se travestem com uma nova roupagem e o que elas pregam, e também contestar essas heresias à luz da Bíblia. E hoje nós vamos estudar sobre a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o tema da lição de hoje. Vamos juntos? Vamos então para mais uma lição aqui no Ensino e Palestra. Lição número 9. Quem é o Espírito Santo? O nosso texto áureo, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A nossa verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A nossa leitura bíblica em classe encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, e depois lá no capítulo 17, ou melhor, no capítulo 16, versículos 7 ao 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Hoje, aqui no nosso canal, nós vamos estudar mais uma doutrina bíblica. Nós estudamos sobre a doutrina da divindade de Jesus. Nós estudamos aqui no canal Ensino e Palestra também sobre a doutrina da Trindade. Nós estudamos aqui no Ensino e Palestra sobre doutrinas que nos são muito caras. E essa aqui é muito cara, essa doutrina, principalmente para nós pentecostais, a doutrina do Espírito Santo. A grande maioria das pessoas não tem qualquer dificuldade em conceituar Deus Pai. Não tem qualquer dificuldade em conceituar Deus Filho. Mas, quando chega na hora, no momento de conceituar o Espírito Santo, quando há de se tratar da terceira pessoa da Trindade, muitos se perdem
e tem uma imensa dificuldade em caracterizar a divina pessoa do Espírito Santo. Vamos tentar então aqui elucidar alguns pontos antes de entrarmos no tema proposto nesse estudo. O Deus esquecido. O ministério do Espírito Santo não recebeu, ao longo dos séculos, o respeito e a consideração que definitivamente merece. E isso lá desde o credo apostólico. O credo apostólico, o mais conhecido dos credos, é atribuído aos 12 apóstolos. Estudiosos acreditam que ele foi editado a partir de pequenas confissões batismais empregadas nas igrejas dos primeiros séculos. E o credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Veja que o credo apostólico, ele se refere ao Pai, e quando se refere ao Pai, ele fala do poder, fala do Criador. Quando fala de Jesus, ele fala do Filho, ele fala do Senhor, ele fala que foi concebido, sim, sobre a obra do Espírito Santo, mas fala também do nascimento de Jesus, o padecimento de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus. Mas no Espírito Santo, somente creio no Espírito Santo. Veja que aqui não é dado nenhuma ênfase ao Espírito Santo. Note que o credo apostólico cita Deus, seu poder e criação, cita Jesus como Senhor e sua obra pela humanidade, mas, de novo, não manifesta nada sobre o Espírito Santo, negligencia a ação da terceira pessoa da Trindade, nenhuma palavra sequer retrata, por exemplo, a obra do Espírito Santo. A patrística. No período da patrística, ou os chamados pais da igreja, e esse período é compreendido entre o primeiro e o quinto século, não existe nenhuma obra de consistência sobre o Espírito Santo. Apenas Agostinho de Hipona, no quinto século, somente no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, escreve uma obra sobre a Trindade, citando de relance a pessoa do Espírito Santo. Os concílios. Nos primeiros concílios da igreja, discutiu-se muito sobre, e aí tivemos debates acalorados sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele era Deus, ele era homem Deus, mas quanto ao Espírito Santo, nada ou quase nada se discutia. Os concílios que nós estudamos aqui, Concílio de Nicéia, Concílio de Éfeso, Concílio de Constantinopla, os concílios não discutiram a pessoa do Espírito Santo. Chegamos à Idade Média, que é compreendida do 5º século ao 15º século, também conhecido como a Idade das Trevas. Também esse período é chamado de Escolástica. Nesse período não existe nenhuma obra específica e consistente sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Por isso esse título, o Deus Esquecido. Inclusive esse título é título de uma obra. Agora nós chegamos à Reforma Protestante. E aqui nós vimos a primeira pessoa a fazer uma obra consistente sobre o Espírito Santo, João Calvino, que é acusado por muitos. Mas João Calvino, que tem a tese chamada de calvinista, João Calvino, que tem a tese da predestinação, foi João Calvino, o primeiro teólogo a fazer uma obra consistente sobre o Espírito Santo. Ele criou uma obra chamada A Institutas da Religião Cristã, uma obra sistemática, digamos assim. É baseada, na verdade, no Credo Apostólico e foi dividida em 4 volumes. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho,
creio em Deus Espírito Santo e creio na Igreja. Então, João Calvino foi o primeiro teólogo a produzir uma obra consistente e harmônica sobre a divina pessoa do Espírito Santo. Por isso, João Calvino recebe então o título de o teólogo do Espírito Santo. Vamos ao nosso primeiro tópico? Vamos lá? Primeiro tópico, o Consolador. Primeiro subtópico, o outro Consolador. Segundo subtópico, Paracleto. O terceiro subtópico, seu uso no Novo Testamento. A pneumatologia e a paracletologia se prestam a estudar o Espírito de Deus. Entre essas duas palavras temos uma distinção, enquanto que pneumatologia é mais genérica, abrangendo um certo ponto o espírito humano, haja visto a própria definição do tema. O termo pneumatologia, pneuma, espírito ou vento, ou ainda sopro, e logos, estudo ou tratado. Pneumatologia, ela vai falar tanto sobre o espírito do homem, sobre o sopro de vida e também vai falar sobre o Espírito Santo. Agora, uma obra que fala mais especificamente sobre o Espírito Santo, uma disciplina que alarga mais sobre a pessoa do Espírito Santo, alarga mais o estudo, aprofunda mais o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, é paracletologia. E uma que faz ainda uma pormenorização maior ainda é, presta atenção que a palavra é um pouquinho difícil, pneumagiologia. Fala somente sobre o Espírito Santo. E essa disciplina é difícil de achar em alguns cursos, mas alguns cursos têm essa disciplina, pneumagiologia, somente a pessoa do Espírito Santo. A maioria dos cursos, ela coloca a disciplina pneumatologia, que é um pouco mais genérica. O segundo subtópico, ou melhor, o primeiro subtópico ainda, o outro Consolador. Cristo saiu da sua casa, do céu, da sua glória. Cristo saiu do seu reino celeste para habitar entre os homens, para vir à nossa casa. E aqui também ele constitui a sua casa humana. Ele cumpriu magistralmente sua missão, promover a salvação para toda a humanidade. No final do seu ministério, Cristo se despede de seus discípulos. E nós encontramos ali no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 13, onde Jesus Cristo faz ali a purificação, o chamado lava-pés dos seus discípulos. Depois 14, não se turbe o coração, não é? Falando, já começa a falar, não é? Já começa a dialogar com os seus discípulos, já começa a preparar eles para a despedida, e ali vem o 15, o 16, o 17º capítulo de João, é maravilhoso, porque tem a oração intercessória de Jesus pelos discípulos, enfim, é maravilhoso essa porção do livro de João. E ele promete então que os seus discípulos não ficariam órfãos, mas seriam assistidos pelo Consolador que viria ao mundo com uma missão muito específica. Cristo então voltou para casa. A partir do Pentecostes, enquanto Cristo já estava em casa, já estava nos céus, já estava à direita de Deus, o Espírito Santo sai de lá e vem habitar entre nós. E por aqui ele ficará até o derradeiro dia do arrebatamento glorioso da igreja. Eu gosto de dizer que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele tinha participações muito esporádicas. Porque o Espírito Santo, ele capacitou os profetas, ele capacitou os sacerdotes. Não foi o cabelo de Sansão que dava força a ele, foi o Espírito Santo que estava sobre ele. E tantas outras ações nós vimos no Antigo Testamento que são ações do Espírito Santo. E o Espírito Santo vinha, fazia determinada ação, fazia determinado trabalho e voltava imediatamente para a sua base, que é o céu. Hoje, a base do Espírito Santo, a partir da descida do Pentecostes, é a terra. O Espírito Santo tem hoje a terra como sua base de atuação, mas sempre ligado com o Filho e com o Pai, porque ele é Deus. O Espírito Santo, bom, nós não vamos aqui dar spoiler, vamos chegando aqui às demais partes da lição para depois nós culminarmos com essa nossa observação. Cristo foi o primeiro grande Consolador, porque se Jesus disse, mandarei outro Consolador, quem era o primeiro Consolador? Ele próprio, Jesus Cristo. Mas agora chegava a hora de trocar a guarda. Cristo voltaria ao céu
e de lá viria o Espírito Santo. Deus continuaria na terra com o ser humano. Deus Filho sobe, Deus Espírito Santo desce. O homem jamais esteve sozinho nesta terra. Deus, em toda a sua plenitude, toda a sua majestade, toda a sua bondade, nunca deixou o homem sozinho. Jesus, como parte da obra redentora, em uma perfeita conformidade entre a Santíssima Trindade, enviou então o segundo Consolador. Ele, o primeiro Consolador, sobe e vem o segundo Consolador. E esse segundo Consolador, ele continua conosco e vai conosco até o fim, até nós estarmos na companhia de Cristo nos ares. Nosso segundo subtópico, Paracleto. A expressão grega paracletologia encarrega-se de estudar unicamente a pessoa do Espírito Santo. Vamos definir o tema e nós vamos aqui pedir a ajuda do pastor José Gomes. Essa palavra pertence ao ramo da teologia e significa o estudo sobre o Espírito Santo. Deriva-se dos vocábulos gregos paráclitos e logia. Paráclito significa literalmente aquele que é chamado para estar junto de alguém, um advogado, um assistente, um mestre, um apoiador. Habitualmente, paráclito na Bíblia tem sido traduzido por consolador, e esse título é aplicado tanto ao Espírito Santo quanto ao próprio Jesus. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E nessa passagem, advogado é Paracletos, um intercessor, um consolador, segundo a Bíblia de Estudos, palavra-chave. Paráclito, palavra grega utilizada para definir especificamente a pessoa do Espírito Santo. E um dos títulos dele, o pastor Claudionor de Andrade amplia: advogado, defensor, um dos títulos do Espírito Santo. Vocábulo grego que significa a terceira pessoa da Trindade, como o Consolador anunciado e prometido por Cristo. Stanley Orton fala o seguinte sobre Paráclitos. É derivada da palavra para o lado de, e kaleo, chamar ou convocar. É passiva na sua forma e seu antigo significado antes do Novo Testamento era alguém chamado para ajudar, socorrer, aconselhar alguém. No passado, a maioria dos teólogos católicos entendia que essa palavra significava um advogado ou um consultor jurídico de defesa. Ele é o ensinador, o representante de Cristo, referindo-se ao Espírito Santo, que convence o homem a respeito da verdade. E o fim, a razão disso é levar o homem ao arrependimento. O nosso segundo tópico está chegando aí. Sua deidade, atributos e obras. Sua deidade, seus atributos, suas obras. Bom, a sua deidade. O plano de salvação para a humanidade, e nós precisamos falar disso aqui para contextualizar a Santíssima Trindade. O plano de salvação para a humanidade foi concebido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não foi uma ordem dada por Deus para que o Filho e o Espírito Santo a obedecessem e a cumprissem. Não, não foi. Não foi uma ordem, não foi uma decisão unilateral, não foi uma decisão vertical. O plano de salvação foi arquitetado em perfeita sintonia, em perfeita harmonia entre as três pessoas da Trindade. O plano foi concebido a três, que decidiram, em comum acordo, que Cristo viria como homem à terra e entregaria sua vida, seu sangue, em penhor do pecado pela salvação da humanidade. Também foi estabelecido pelos três que, consumida a missão de Cristo no Calvário, esse voltaria ao céu e de lá viria o Espírito Santo, para constituir morada entre os homens que não ficariam sozinhos. Logo, concluímos que o plano de salvação da humanidade não é unilateral, ele é proporcional às três pessoas da Trindade. Os três participam efetivamente na execução dele. Cada um tem um papel
previamente definido. Cada etapa foi seguida à risca, conforme fora concebida ali no céu. O nosso segundo subtópico, seus atributos. E aqui nós temos que falar dos atributos da Trindade. Você lembra qual é a definição de Trindade? Nós já estudamos aqui no nosso vídeo. Trindade são 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. 3 pessoas. E juntas, essas 3 pessoas formam um Deus, que tem atributos. Quais são os atributos conferidos a esse Deus e que são utilizados pelas 3 pessoas da Trindade? Onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, saber de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Onipotência, ter todo o poder. Então são atributos incomunicáveis, ou seja, só Pai, só Filho e só o Espírito Santo têm esses atributos. Terceiro subtópico, suas obras. Deus Espírito Santo vem ao mundo para inaugurar a igreja e viver com os seres humanos. E eu preciso aqui ressaltar que as obras do Espírito Santo são desde sempre. Porque o Espírito Santo também tem um outro atributo que é peculiar à Trindade: eternidade. Uma das características das obras do Espírito Santo é a própria eternidade, porque a eternidade também é um atributo incomunicável da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. Lembra do conceito de eternidade? O conceito de eternidade é aquilo que não nasceu, existe e vai viver para todo sempre. Existe desde sempre e vai para todo sempre existir. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo já fazia suas obras. Lá no 2º versículo do Antigo Testamento de Gênesis já diz que ele pairava sobre as águas. Antes disso, ele criou o universo juntamente com o Pai e o Filho. Ele, no Antigo Testamento, ele muitas vezes auxiliou os seus servos. Muitas vezes, ele ajudou os seus servos. Muitas vezes, ele capacitou reis, sacerdotes, juízes. E as suas obras são desde sempre. Deus Espírito Santo, ele agora, a partir de Atos 2, ele vem para ficar aqui na terra e inaugura a igreja. E assim passa a viver com os seres humanos, para ajudar o homem em seu convencimento da condição de pecador. A declaração de fé das Assembleias de Deus pontua, acentua, assinala ser o Espírito Santo Deus. Diz assim a declaração de fé das Assembleias de Deus: cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado. O Pai incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há 3 incriados, mas só um incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Incriado. Nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo foram criados. Eles são eternos. Lembra do conceito de eternidade? Aquele que não foi criado, aquele que sempre existiu, existe e sempre existirá. E o atributo de eternidade também é um atributo do Espírito Santo. O atributo de eternidade é um atributo incomunicável. Somente a Santíssima Trindade o possui. Nosso terceiro subtópico, suas obras. As obras do Espírito Santo aludem então à criação do próprio universo. Pai, Filho e Espírito Santo fizeram juntos o universo. A ação do Espírito Santo esteve presente no Antigo Testamento.
Ele não apenas capacitou reis, capacitou profetas, capacitou sacerdotes, mas ele também ajudou. Nós citamos aqui o caso de Sansão e tantas outras personagens bíblicas que foram auxiliadas pelo Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, ele vem inaugurar a igreja, ele faz parte, ele é parte ativa do ministério de Jesus Cristo, ele está com Paulo, está com os demais servos de Deus, está com a igreja, protege a igreja, vai estar aqui durante a grande tribulação, porque alguns dizem que o Espírito Santo será tirado da terra. Agora eu pergunto, como você vai dizer para um Deus, sai daqui, vai para lá? Não se faz isso. Deus é Deus. Ele, de novo, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vai continuar aqui na terra. E a salvação teremos salvação sim, ali no período tribulacional. Haja visto as duas testemunhas? Por exemplo, haja visto os 144 mil? Haja visto que é o poder da última graça de Deus para o povo de Israel. O Espírito Santo vai estar aqui na terra, sim, só que não vai agir com tanta, digamos, profusão como ele age hoje, porque tudo isso já está determinado, tudo isso já está arquitetado pela Santíssima Trindade. Vai ser assim, assim vai acontecer. E depois ele vai levar aqueles que ressuscitarem, salvos por Cristo, aos céus, e aqueles que estiverem aqui por ocasião da volta de Cristo, também salvos e vivos, também receberão a metamorfose, digamos assim, operada pelo Espírito Santo e subirão num corpo glorificado até os céus. Então o Espírito Santo ele vai até o final, ele vai até o fim. Ele vai continuar conosco até o fim de todas as coisas. Então as obras do Espírito Santo são imensas. As obras do Espírito Santo, elas são profusas. As obras do Espírito Santo estão em toda a Bíblia Sagrada. O nosso terceiro tópico, heresias antigas e novas. As primeiras heresias, as heresias na atualidade, o Espírito Santo em outras religiões. As heresias acerca do Espírito Santo. Ideias heréticas sobre a divindade, sobre a personalidade do Espírito Santo já vêm de longa data. Macedônio, por exemplo, o bispo de Constantinopla, de 351 a 360 d.C., já ensinava que o Espírito Santo era um ministro e servo, ao mesmo nível dos anjos, ou seja, o Espírito Santo era um anjo. Ele cria que o Espírito Santo era uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho, ou seja, ele era inferior ao Filho e o Filho era inferior ao Pai. O Pai ele era superior ao Filho e era superior ao Espírito Santo. Ou seja, coloca aí uma hierarquia entre as pessoas da Trindade. Eu sempre digo isso, não existe uma hierarquia, primeiro o Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Não, não é na vertical, é na horizontal. Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Então, isso era uma negação da verdadeira divindade do Espírito Santo. Forçativa. Muitas religiões, elas entendem o Espírito Santo como uma forçativa, algo que é inerte, desprovido de caráter. É impossível desassociar a personalidade divina do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem características que falam da sua identidade, falam da sua divindade e também da sua personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele pode ser entristecido, por exemplo. Ele pode ser negado, por exemplo. Ele pode ser blasfemado, por exemplo. O Espírito Santo tem características que fazem com que ele, além do Pai e do Filho, também tenham personalidade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, uma pessoa com a sua personalidade própria, o Filho com uma pessoa com a sua personalidade própria, o Espírito Santo com a sua personalidade própria. Uma outra heresia que se fala, se prega, é sobre o Espírito Santo ter vindo substituir Jesus. Ele não veio ao mundo, o Espírito Santo, para terminar ou aperfeiçoar a obra de Cristo. Jesus, isso precisa ser muito bem entendido, completou toda a sua obra, cumpriu integralmente sua missão.
O Espírito Santo veio para ficar com a igreja, guiá-la e protegê-la e consolar os filhos de Deus. Será ele, de novo, deixa eu ser taxativo aqui, deixa eu até me ser repetitivo aqui. Será ele, o Espírito Santo, que conduzirá no glorioso dia do arrebatamento da igreja a noiva de Cristo até os céus. Será o Espírito Santo que irá levá-la, a noiva, até Jesus. Antes de nós estudarmos aqui algumas heresias acerca do Espírito Santo, como alguns movimentos heréticos pensavam a pessoa do Espírito Santo, eu quero convidar você que, se estiver gostando do vídeo, se estiver gostando do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, isso é muito importante para nós, vai nos ajudar imensamente. É muito bom, é precioso demais esse seu like, esse gostei, um comentário, porque isso ajuda a plataforma a entender que o vídeo é relevante e assim ela leva para outras pessoas, transmite o conteúdo para outras pessoas. Então quero pedir a você que nos ajude a crescer aqui na plataforma. O monarquianismo modalista. Os principais defensores dessa teoria, nós já vimos aqui essa teoria mais pausadamente, estudamos ela. Os principais defensores eram Noeto, Prásias e Sabélio. Sabélio, ele ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três faces, não três pessoas, eram três faces que agiam na história, não eram três pessoas distintas, eram três faces, três facetas, três aspectos de um único Deus. O arianismo acreditava que o Espírito Santo não era Deus. Desacreditava o Espírito Santo como Deus. Era uma criatura criada por Jesus. Jesus, segundo o arianismo, havia sido criado por Deus, e quando Jesus ele então é criado, ele passa a ser criador, e a primeira criatura que ele cria é o Espírito Santo. Um arianista radical chamado Eunômio cria exatamente nisso. O Espírito Santo seria uma criatura oriunda, criada pelo Espírito Santo. Seria a mais nobre das criaturas produzidas por Jesus. Logo, entende essa linha de raciocínio que Deus criou Jesus e Jesus, por sua vez, criou o Espírito Santo. As testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová negam a divindade do Espírito Santo. Nas suas publicações, grafam inclusive em letras minúsculas. A tradução do Novo Mundo substitui muitas vezes o nome Espírito Santo por força ativa de Deus. Eles negam a divindade do Espírito Santo, negam a Trindade. Então, as testemunhas de Jeová, elas não aceitam afirmar que Jesus Cristo é Deus, porque para eles Jesus Cristo é um Deus, mas pode até se chamar de Deus, mas um Deus inferior, um Deus de uma categoria menor, o Deus inferiorizado. E o Espírito Santo então nem se fala. Então, os nossos amigos TJ, eles não creem no Espírito Santo como Deus. O islamismo, ele entende que quando Jesus fala de outro Consolador, ele não está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Ele não está falando do Espírito Santo, mas está referindo-se a Maomé. Para o Islã, depois que Jesus Cristo subiu, Maomé, ele vem à Terra para fazer a obra de Deus aqui. Maomé, então, seria o outro Consolador. Quando Jesus Cristo disse que enviaria o outro Consolador, no entendimento islã, esse outro Consolador seria Maomé. Mas acontece que Jesus disse, nós demos isso lá na nossa leitura bíblica em classe, que o Consolador ficaria na terra cuidando da igreja até o fim. Ou seja, não morre. Maomé foi um homem e mortal como qualquer outra criatura, e morreu. Então não pode ser o Consolador, porque o Consolador vai estar para sempre aqui. Mas por que eles entendem que Maomé seria então o outro Consolador? Porque eles fazem uma pequena confusão. Eles substituíram a palavra grega parakletos por
Periklitas. Eles substituíram a palavra Parakletos por Períclitos. Porém, essa segunda palavra não é encontrada na Bíblia Sagrada, nem mesmo na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Não existe essa palavra. Essa palavra foi colocada lá. Então, não ratifica essa teologia dos nossos queridos amigos do islamismo. Então, essas são algumas doutrinas que negam talvez as mais veementes a negar a pessoa do Espírito Santo. E assim nós concluímos o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido proveitoso para você. Se foi, então deixe seu like, inscreva-se no canal, passe adiante esse vídeo, isso nos ajudará. Na próxima semana nós vamos falar sobre o pecado que corrompeu a natureza humana. Então vai ser uma lição muito boa. Eu quero convidar você para já estar aqui na próxima semana conosco. Deixe o sininho ativado para receber a notificação assim que esse novo vídeo for ao ar. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.